E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o fim do Império Romano. O primeiro motivo foi a falta de escravos. Como nós já sabemos, os romanos conquistavam os territórios e transformavam os vencidos de guerra em escravos. E quem trabalhava em Roma eram esses escravos. Com o tempo, os romanos já não tinham o que conquistar no sul da Europa. Com essa falta de guerras, começou a faltar escravos para o mercado. E, consequentemente, começou a faltar mão de obra em Roma, porque os romanos não trabalhavam, eles compravam pessoas para que trabalhassem por eles. O segundo motivo foi a ruralização. Como faltava mão de obra em Roma, faltavam pessoas para plantar, ou seja, começou a faltar comida em Roma. Diversas famílias que trabalhavam nas cidades começaram a migrar para o campo, em busca de produzir o seu próprio alimento. As cidades, então, ficaram mais vazias e enfraquecidas. Se formos pensar, uma cidade vazia é mais fácil de ser conquistada do que uma cidade cheia. O terceiro motivo foram as tribos germânicas. Como nós já sabemos, faltava mão de obra em Roma, nos mais diversos setores, e os romanos precisaram contratar uma mão de obra externa, e a maioria desses contratados temporários foram dos povos germânicos, que trabalhavam inclusive como soldados do exército romano. Esses germânicos passaram a conhecer o Império Romano pelo lado de dentro, e também as suas fragilidades, ou seja, os seus pontos mais fracos. Esses povos germânicos viviam no norte da Europa, em um território mais gelado e seco, com poucas chuvas. Então o solo era mais arenoso, com poucos nutrientes, que dificultava a agricultura, que dificultava o plantio. Os germânicos então começaram a procurar por territórios mais adequados para a agricultura, onde fosse mais quente e chovesse mais. Por isso as tribos germânicas começaram a invadir o Império Romano. Isso nos leva ao quarto e último motivo, o tamanho do império. Como nós sabemos, os romanos tinham uma característica bélica, eles conquistavam outros territórios. Por esse motivo, o Império Romano era extremamente grande, e quanto maior o território, mais divididas ficavam as tropas. Por conta do exército estar dividido pelo Império Romano, ele também estava enfraquecido, e assim, os povos germânicos conseguiram combater o exército romano separadamente, dividindo o antigo Império Romano e formando os reinos germânicos. Calma, tudo bem, tudo bem. Aconteça o que acontecer, sem pânico. Sem pânico. Que faixa da oba à esquerda, que faixa da oba à direita, que faixa da oba... Lá estão eles! Pânico! Capitão Morros, atrás deles, vá pelo seu flanco esquerdo, eu vou pelo direito. Não sabe distinguir o seu flanco esquerdo do direito? Desculpe, senhor, eu sou fraco de flanco. É fraco de flanco? Tire o seu flanco daqui! Homens!